do governo federal, esses R$ 600. Tem pessoas passando apuro, meu presidente, meu prefeito. E também nós temos esse caso de a quantidade de casos de contaminação só aumenta no nosso estado. É algo lamentável, é algo difícil, mas devemos encontrar uma solução, porque nós estamos falando de vidas, falando de pessoas que precisam se alimentar, precisam levar o sustento para suas casas. Fernando, eu estava vendo ontem uma live do nosso presidente Luciano Bivar, ele conversando com o Marcos Sintra, e ele estava abordando um aspecto interessante, ele dizendo que na época da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos obrigaram as fábricas a investir forte na produção de avião para conter o avanço nazista, né? E ele cita que não é o caso específico do Brasil. O Brasil, os Estados Unidos, o mundo, na realidade, fez pouco caso dessa pandemia, né? Aí ele estava dando um exemplo, quer dizer, se a pessoa pega esse coronavírus e ele tem uma idade já avançada, tem um problema de saúde, dependendo do respirador, pronto, está condenado à morte, porque não tem produção de respirador, o planeta não se preparou, não cuidou dessa questão. Era para os governos terem investido forte na produção desses respiradores, para garantir pelo menos uma capacidade maior de internação. Foi a maior falha, ele estava apontando isso, e eu realmente fiquei muito atento a esse detalhe que ele mencionou. Realmente foi uma falha, como se diz, de A a Z, né? Pedro, eu acho que eu tenho dito que a gente não tem que procurar culpados do que está acontecendo. A doença é uma coisa da natureza, Deus está no comando, apareceu, talvez não tenha dado tempo. Nos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, um povo muito patriota, né? Aliás, os países que já participaram de guerra, eles se unem, né? Até que não foi obrigado as fábricas a fabricarem aviões. O próprio povo tinha o prazer de ajudar a pátria a libertar, enfim, a lutar por uma causa. E aqui no Brasil eu vejo que algumas indústrias, principalmente automobilísticas, desde o começo já se disponibilizaram também a arrumar os respiradores, fabricar os respiradores. O problema é que a demanda é muito maior, né? E não tem dado conta. Esse isolamento horizontal que foi proposto aqui no nosso estado e praticamente todos os estados da federação, foi justamente, todos já sabiam que a doença ia chegar, não ia ter como a gente se livrar dela, mas era para ter tempo dos estados se aparelharem, as prefeituras. Mas foi isso que ele falou, né? Isso, não, eu estou entendendo e concordo com ele, mas alguns estados se prepararam mais, algumas prefeituras, eu tenho visto na televisão, acho que todo mundo vê, as prefeituras empenhadas também, fazendo leitos. Eu, se fosse prefeito hoje, sinceramente, toda a parte de saúde do município estaria voltado para receber aí os doentes da Covid. Com certeza. Que a gente não está vendo, né? Eu tenho pessoas bem próximas a mim que estão com a Covid, que foram na UPA, foram no posto de saúde, não tiveram atendimento, não fizeram testes, tivemos que ir atrás da medicina particular aí, da rede particular de saúde, para conseguir ter algum atendimento digno, e estão medicados. Mas até eles estão sem o tal do reagente, né? Até a rede particular também está aparecendo. Não, o exame não conseguiu fazer, né? Agora, pelo menos foi medicado, fez a tomografia do pulmão, constatou que tinha líquido, e a rede pública está um caos, está uma calamidade. Bem, coronavírus à parte, nós temos, Fernando, evidentemente, e Emerson aqui, que dedicar essa nossa live ao trabalhador brasileiro. Trabalhador. Né? Hoje é o dia do trabalhador, quem carrega a economia desse país nas costas é o trabalhador, nada funciona sem os braços do homem, até mesmo uma máquina automatizada, Emerson, ela depende do dedinho do homem para acionar ela lá e para desligar na hora certa, né, Fernando? Então a gente sabe que quem carrega esse país nas costas hoje é o trabalhador brasileiro. E nós viemos para cá hoje, em pleno feriado, a gente não podia deixar de vir, trazer a nossa mensagem a você que é trabalhador, você que faz com que esse país funcione, a você que se dedica de corpo e alma para dedicar a sua juventude, o seu suor, a sua energia a esse país, à empresa que você trabalha, ao seu próprio empreendimento. Nós somos um partido liberal e nós valorizamos muito as pessoas que empreendem, as pessoas que geram emprego, que geram a riqueza. Aliás, a diferença básica
do nosso Partido Social Liberal, do social liberal nosso para o socialismo, ela é colossal à medida em que o PSL, por ser liberal, aplaude e privilegia ao que produz a riqueza, aqueles que produzem a riqueza, e ao mesmo tempo tem um compromisso muito grande de distribuir essa riqueza que é gerada pelos impostos de quem produz, de uma forma justa, para que todo cidadão tenha o básico, ou seja, que o ponto de partida seja igual para todo mundo, uma escola igual para todos, a saúde igual para todos, enfim, para que as pessoas no ponto de partida, ela tenha uma condição de igualdade. Se ele tem a escola, se ele tem a saúde, se ele tem a segurança, se ele tem a infraestrutura, se ele tem uma condição boa para começar, Fernando, fica mais fácil a caminhada, né? Com certeza, com certeza. Também homenagear, como eu disse, todos os trabalhadores, mas o nosso povo é patriota, o nosso povo se adapta, né? A zona rural, por exemplo, você passa nas colônias, nos sítios, nas fazendas, estão todas fechadas, trancadas. O próprio pessoal já se adaptou a não estar saindo, a não receber nada de fora, quando recebe com todos os cuidados, e a vida lá prossegue normalmente para que não falte alimento nas nossas mesas, né? Sim, com certeza. Hoje de manhã mesmo já fui na colônia, todo mundo trabalhando, tranquilo lá, e se Deus quiser, assim vai continuar para que não falte o alimento, né? Vem da natureza, né, Fernando, o nosso alimento, indubitavelmente, né? Vem da natureza e do trabalho do homem, né? Sim, do sim, homem do campo, né? Com certeza. Então homenagear aí todos os trabalhadores como um todo, mas essa classe em particular, se nós fomos lá no Ceasa, né? Verdade. E vimos lá os produtos da região, nos enche de orgulho isso, né? As frutas, as verduras, as mudas de plantas, tudo produzido aqui no Acre. Isso é muito bacana, isso a gente tem que o Estado tem que dar todo o apoio para esse pessoal, que é o que gera riqueza e renda, e como você disse, é onde gera postos de trabalho e muitos, né? Com certeza. Porque tendo a produção no campo, tem a agroindústria. Tendo a agroindústria na cidade, tem um emprego para os jovens, afasta o jovem da marginalidade. Então é muito importante que o Estado esteja parceiro, né? Eu vi ontem com muita tristeza, posso até falar aqui, não sei. Claro, eu li uma notícia aí que o governo vai decretar aí fogo zero e desmate zero. Quer dizer, nem no tempo do PT teve isso, porque a lei, uma pequena porcentagem, permitia, né? Então a gente fica triste porque o governo do agronegócio não está aliado ao homem, né? Que precisa limpar suas pastagens, precisa aumentar, às vezes, sua colônia, seu sítio, para produzir mais. E agora vem aí esse decreto. Eu vi no AC 24 horas, até não me aprofundei muito. Exato. Mas se eu estiver falando besteira, eu peço desculpas. Mas eu vou procurar saber o que é Com isso. certeza não, porque o ano passado foi muito próximo disso. E o que entristece a nós, Fernando, que temos essa simpatia particular pelo setor da produção, é o seguinte: se o governo tivesse condição de potenciar o produtor com a máquina para mecanizar a terra, tudo bem, podia até proibir o fogo. Mas como remover uma árvore centenária, como o cara bota um roçadozinho ali para 1 hectare para plantar o milho dele e o arroz, como remover aquela vegetação toda, que pesa toneladas e mais toneladas, sem a ajuda do fogo? Pedro, eu vou mais além. O fogo é prejudicial para a terra. Isso é cientificamente provado. Queima matéria orgânica, acaba fazendo mal. O fogo é usado em último caso, como você disse, quando a pessoa coloca lá o roçado, Sim. tem que limpar. Agora, eu sou muito mais favorável de um programa de conscientização, né? O governo faz tantas campanhas por aí, publicitárias, por que não faz um trabalho de conscientização? Olha, não coloquem fogo no tempo do verão amazônico, porque aqui não tem vento, a umidade está baixa, aquela fumaça, qualquer foguinho de quintal, qualquer cisco, não é só o homem do campo, não. Porque quando não tem vento, está parada aqui a umidade, você queima um cisco, queima um lixo, aquela fumaça fica aqui e prejudica nós mesmos. Principalmente os mais idosos, pessoas que têm problema de pulmão, as crianças sofrem tanto. Então, eu acho que tem que fazer um trabalho de educação. Se tiver que queimar alguma coisa, queime de outubro para frente, quando já choveu, a fumaça não vai mais parar aqui. E quanto a desmate, a gente já está torcendo para que flexibilize mais as leis atuais da federação, né? Para que a pessoa possa tirar sua madeira, vender, que é a única riqueza que a gente tem aqui hoje. Sim. A gente fala, vamos vender para a China, vender o que hoje? Se não for boi ou madeira, não tem outra coisa. Verdade. Aí vem um decreto desse que proíbe tudo, para tudo.
Eu não gosto de nada que proíbe. Vamos conversar, vamos dialogar com a população. Achar um meio termo sempre. Vamos falar vamos falar a língua do produtor. Ó, produtor, não queime nem lixo. Eu vejo assim, às vezes leis, você também é do campo, você veio de Taracá, conhece? Sim. Quem mais preserva a água da sua propriedade, senão o dono dela? Claro. Porque ele depende dela. Quando um camarada vai comprar uma terra, ele pergunta logo, tem água? A água é boa? Como é que é de água lá? Aí vem leis que você é obrigado, não sei o que, plantar. Meu amigo, não precisa. O homem já cuida da água porque ele precisa, ele depende. A água é vida. Com certeza. Então essas leis que vêm para proibir, para multar, para inibir, para prender trabalhador, eu sou totalmente avesso e ao contrário disso. Nosso partido combate com veemência esse tipo de coisa, porque a gente sabe, Emerson, você que é biólogo, né, que atua nessa área, a gente sabe do zelo que o produtor em si tem pelas questões da natureza. O que ele faz é o estritamente necessário. Até porque ele não tem poder de fogo para fazer além do que ele faz, né, Fernando? Botar aquele roçadinho lá e plantar o milho e a mandioca lá para fazer a farinha. Bom, a gente que conhece a fundo, né, Emerson, a gente sabe que a pessoa, ela trabalha muito, ela quer sempre ampliar o seu negócio, é legítimo isso. Claro, né? Todo mundo quer crescer. E então, como eu disse, eu acho que muito mais um trabalho de conscientização, de um programa aí de educação mesmo das pessoas. Você vê lá no Mato Grosso, no Pantanal, até aqui em Manaus, foi feito um trabalho. O ribeirinho, ele se conscientizou que ele depende daquele rio, né? Então ele parou de usar de latrina o rio. Aqui ainda tem casos aí na mata, que no beiro do rio, que tudo que não presta joga no rio, né? Usa de latrina. Então lá houve um grande programa de educação ambiental, que as pessoas entenderam que depende. Hoje você vai lá pescar, pega uma latinha e joga no rio, vê se o cara não volta com o barco e pega lá e não te dá uma bronca. Você quer preservar o rio. Sim. Então é muito melhor você conversar, tem a parte econômica do negócio, a pessoa precisa viver. É muita hipocrisia, pega um caminhão aí com a estaca na rua, prende a caminhonete, prende o motorista, não sei o que, um processo. Aí você vai daqui para Chapuri, daqui para Boca do Água, daqui para Sena, você vê lá um monte de curral, casa de madeira, aquilo veio da onde, ô Pedro? Caiu do céu, foi? Existe realmente muita hipocrisia desse assunto. Muito demais. Muitos técnicos sem ser técnicos, muitas pessoas que querem dar opinião sem nunca ter vivido na mata, sem nunca ter colocado os pés na fazenda. Agora você falou tudo, as leis são feitas dentro de escritórios com ar-condicionado de pessoas que nunca usaram a botina. Eu sempre digo isso aqui nas nossas lives, Fernando. Geralmente quem dá pitaco nessa história, quem propõe as leis, quem exige fiscalizações, são pessoas que não sabem o que é um pium, que não sabem o que é um catuquim, que não sabem o que é um jamachim, entendeu? Que não sabem o que é um sapato de seringa, enfim, que na realidade nunca andou na selva. Ele pega carona num discurso para inglês ver de muitos, e naquela ali ele faz uma onda do tamanho do mundo, mas na realidade de ecologia mesmo, ele não entende patavinas. E vem para cá dar pitaco na nossa vida, dizer que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A questão do fogo, que a gente falou muito ano passado, diziam que estava pegando fogo o mundo. Quando nós fomos olhar os índices, né, Emerson? Sim, a gente via que menores. nos índices, no tempo que a Marina Silva era ministra do Meio Ambiente, do Lula, da Dilma, os focos de incêndio eram bem maiores. Só que a imprensa não dava aquela conotação, não dava aquela ênfase toda, porque a grande mídia tem um viés para a esquerda enorme. Então eles tratavam de camuflar. Mas os dados do INPE estão aí para mostrar para todo mundo que, inclusive, os do ano passado, que fizeram toda aquela alarde, ainda foram inferiores aos lá naquela época, quando a esquerda assumiu o poder no Brasil. E nós não estamos falando de achismo não, né? São dados do INPE. Do INPE, está Instituto lá, de Pesquisa da Amazônia. dado científico. Ô Pedro, agora nós começamos aqui nossa live hoje é dia do trabalhador, homenageando o trabalhador, né? E aí eu pergunto para você, pelo menos esses últimos 20 anos, falou-se tanto aqui no Acre, nossas autoridades, que a nossa riqueza viria da floresta. Agora, se veio a riqueza da floresta, eu não sei para quem foi que veio. Porque agora, nesse momento tão difícil que nós estamos passando de pandemia, que as pessoas estão obrigadas a ficar em casa, sem trabalhar, sem nada, aonde está vindo os recursos, a comida para sustentar a economia local? Está vindo da floresta ou está vindo do agronegócio?
Mesmo o homem sofrido, o homem maltratado, o homem que tem lá uma casinha para morar lá, de repente encosta 2, 3 caminhonetonas dessa, aqueles homens de botina, metralhadora, parece que o cara é bandido, não é porque ele tirou uma árvore, porque ele fez um roçado, não sei o quê, mas é de lá que está vindo hoje a banana, o arroz, a farinha que você está comendo, a carne, o leite, o café, é de lá que está vindo. Da floresta eu não estou vendo vir nada, não. É verdade. Antes de a gente continuar com o nosso papo, tá muito legal, que a gente começa num ponto realmente bom conversar com pessoas inteligentes que flui naturalmente a conversa. Mas eu quero mandar um abraço aqui pro Rodrigo Pinto, o nosso ilustre filiado, tá mandando aqui um abraço para nós, um abraço pro Fernando, nosso prefeito. Para colocar o link aqui. Vou colocar. A doutora Joana Dark está lá em Plácio de Castro também, a nossa futura prefeita. Mandando um abraço aqui, que eles estão cobrando, Fernando, um abraço para eles. Então, logo mandar um abraço aqui para eles, que a gente fica só cobrando aqui, cobrando. Vai lá, bota o link. O Rodrigo Pinto, eu conheci ele novinho quando o pai dele ainda era vivo. Depois eu acho que eu nunca mais vi ele. Mas fica aqui um abraço muito grande para você. É um prazer saber que você está aqui no nosso partido também. Trabalho. E a Joana Dark, essa pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer aqui no PSL. A pessoa que tem um pensamento também liberal, igual a gente, de produção, de preservação de empregos. Destravar. E um abraço para ela. Maravilha. Agora só, Pedro, para deixar bem claro, não é que eu seja contra o fogo. Fogo quando necessário, tudo bem. Mas nessa época que nós vamos entrar agora de estiagem, vou fazer um apelo. Não é só para o homem do campo, não, o homem da cidade. Não queime nada, não queime um cisco. Ensaque, peça para a prefeitura buscar. Não queime um terreno, não taque fogo. Tome cuidado quem fuma ou jogar o cigarro. Porque qualquer foguinho, ele vai ficar parado aqui em cima, porque a umidade está muito baixa. E vai fazer mal para a gente mesmo, para os nossos filhos, para os nossos idosos, para a população, para as crianças. Muito bem. Eu queria voltar aqui no Rodrigo Pinto. Um abraço, Rodrigo, para você ver o amor que o Acre, o Fernando, causa nas pessoas. O Rodrigo, ainda pequeno, né, perdeu o pai naquela tragédia. Tragicamente. Aquela tragédia que se abateu sobre a família dele. Perdemos o maior líder político da época, o governador, sabe, que teria uma carreira meteórica pela frente ainda. Com certeza, se ele tivesse continuado vivo, o Acre hoje teria outra história, com certeza, né? E mesmo passando por aquilo tudo, ele está lá em Dubai trabalhando, dando duro, mas está ligado à nossa live aqui, né? Está interagindo com a gente. Está em Dubai? Está em Dubai a trabalho, né? Professor de jiu-jitsu, e está lá em Dubai, e o Rodrigo está lá ligado nas questões acrianas, está dando pitaco em tudo, participando ativamente. Rodrigo, você enche o nosso coração de orgulho, meu amigo, tá? Estamos esperando você aqui com urgência, viu? Para, junto com o Fernando aqui, fazer a diferença nessa campanha. Com todos nós, claro, tá? Sua candidatura a vereador de Rio Branco nos envaidece bastante, nos deixa muito feliz, e eu tenho certeza que você vai trazer, inclusive está trazendo muitas ideias, Fernando, para sugerir a você aqui de como as coisas funcionam bem lá nos Emirados, onde ele mora, né? A questão dos serviços públicos, que são prestados com eficiência fantástica lá. Isso, né? É muito bom. Ele está trazendo muitas ideias para nós aqui, para a gente copiar e tentar implantar aqui. Isso é muito bom, a pessoa vem com outra cabeça, já conhece o mundo, conhece outros lugares. E outras culturas, outras né? culturas, isso. E muito importante também, eu quando eu ando, eu sempre procuro olhar o que serve para a gente, o que está mais próximo da nossa realidade. Assim também é no meu trabalho. Toda vez que eu viajo para visitar um amigo, em uma excursão, em algum lugar, a gente sempre traz alguma coisa nova. Isso é muito bom. Muito bom. Seja bem-vindo, Rodrigo. Boa sorte para você aí. Maravilha. Outra coisa que foi abordada ontem, o Fernando. Só um pouquinho, presidente. À vontade. Falando do fogo, só dando um passo técnico aqui um pouquinho, existem várias técnicas de leguminosas que você pode utilizar no campo sem precisar do fogo. Você planta algumas leguminosas e as leguminosas vai colocar nutrientes novamente no solo, só que você não pode deixar essa leguminosa ganhar a flor, porque senão ela vai se multiplicar e você vai perder o controle. Mas se você plantar a leguminosa antes de começar a dar flor, você tirar ela, o seu solo fica riquíssimo. Muito bem. O que eu estava falando, Fernando, no início sobre a questão do maquinário, é que eu entendo o seguinte: se o governo quer fazer uma proibição radical de que ninguém pode usar fogo, ele tinha que primeiro dar àquelas pessoas que precisam uma condição de mecanização da sua terra. O governo não pode simplesmente proibir o fogo sem dar às pessoas uma alternativa.
sem ter condição de dar uma alternativa. Porque as pessoas precisam se alimentar. O ser humano se alimenta 3 vezes por dia. E quem mora nos seringais precisa de um roçadinho com a sua macaxeira, do seu arroz, uma bananeirazinha lá, porque a bananeira, você sabe que o bananão tem que estar renovando, não é? Passou a safra, tem que renovar ele todo. Então, o governo não pode simplesmente impor, obrigar, subjugar as pessoas a passar fome. Então, tem que ter uma alternativa. Então, eu acho que se não pode fazer isso, tem que ser flexível, tem que conversar, tem que educar, buscar alternativas para que as pessoas possam sobreviver. Eu acho que condenar as pessoas a passar fome é a última coisa que o poder público pode fazer. Então, esses exageros de proibir isso, fecha isso, todos esses exageros, eles têm resultados catastróficos. Olha só, eu vi ontem uma matéria de jornal, eu vou me inteirar para saber se é verdade, que Rondônia não fez, por exemplo, o isolamento vertical, que foi feito em outros estados. E lá os casos de... Horizontal, né? Horizontal, perdão, desculpa, horizontal. E como foi feito em outros estados. E lá não tem a quantidade de casos de coronavírus que tem aqui. Ou seja, nos estados que houve o isolamento horizontal, que é São Paulo, que é Pernambuco, é o Acre, estão realmente com uma quantidade de casos alarmantes. A Suécia também defendeu o isolamento vertical, não fechou fronteira, não fechou comércio, fechou restaurante, e também está com números lá bem baixos. A Dinamarca é a mesma coisa, né? Então, mas foi uma aposta. Eu acho que isso aí a gente não tem que criticar, não, porque é duro, né? Você está à frente, você tem que tomar uma decisão. Então eu acho que não é o momento de criticar. Mas sim, se aparecer uma outra pandemia, aí a gente vê o que deu mais certo, né, Pedro? E fazer o que é mais certo. Pois é. Mas eu estava pegando essa deixa para comparar em relação à questão do fogo, né? Quando você radicaliza, o resultado sempre Pedro, não é o satisfatório. Nós somos um partido liberal e nós temos pensamento liberal, não é isso? Claro. Então, é como eu disse, o Estado impor, através de proibições, isso não faz parte da nossa ideologia. Não. Não, o Estado tem leis, tem que seguir a lei, não pode prevaricar, né? Agora, proibir o camarada, esse negócio de maquinário é muito bom. Se teve alguma coisa que no governo do Lula foi bom, foi esse negócio de mais alimentos. Porque eu, como sou do campo, eu vi muito trator. Agora, o Estado não tem que fazer nada disso. O Estado tem que dar condições para o produtor. Porque eu acompanhei, chega lá a patrulha lá do Estado, vamos gradear a sua terra e plantar. Mas não é a época. A gente sabe que tudo tem uma época, né? Sim. Você vai fazer isso no verão e jogar semente lá, o passarinho vai comer, acabou tudo, depois vira em mato. E esse povo não sabe disso. Eles querem fazer o ano inteiro. Então, a gente tem que incentivar as associações, as cooperativas, o próprio produtor, a ele fazer isso, não o Estado Isso é interessante com essa conversa. Mas mesmo assim melhorou muito. Melhorou. Mas a gente analisando isso, a gente tem que analisar que nós estamos trabalhando com dinheiro público. Se uma pessoa vai lá, se a empresa vai lá, no caso de uma empresa aqui no estado do Acre, que é a Emater, que vai realmente dar o auxílio ao agricultor. Como é que vai fazer, vai tentar melhorar a terra em época, ou plantar em época que não é daquela época, daquele cultivo? É muito complicado, é dinheiro público jogado fora. É por isso que eu digo que a gente tem que ter uma mais serenidade nesse aspecto público e realmente ter uma empresa que realmente vai resolver. Pegar o dinheiro do povo, jogar no mato e não resolver esse mato e não resolver a situação do campo. A questão é essa, vamos recolocar aqui. O que eu estou dizendo sempre, e sempre disse aqui, é o seguinte: o governo não tem condição de garantir ao homem do campo, por todas essas nuances que você colocou, porque se nós temos aqui, vamos supor, 10 mil agricultores, e nós temos ali um período específico de trabalhar com a terra, que é de 30 a 60 dias, para fazer o plantio, como atingir todas essas pessoas em 60 dias? Impossível. Então é o seguinte, se o governo não pode ajudar, não deve então atrapalhar. Deve facilitar o caminho, desobstruir o caminho para que as pessoas desenvolver suas atividades. Quando eu vejo um político falar assim, vote em mim, que está na campanha, vou mudar a sua vida. Eu discordo disso totalmente. Quem muda a sua vida é você mesmo. Né? O que um gestor público faz é tornar a sua vida mais fácil, te dar mais oportunidades, através de boa saúde, que na Constituição te
te garante que você tem que ter saúde gratuita, educação, segurança, infraestrutura, asfalto. Asfalto, a nossa cidade está acabada, né? Mas, mas quem muda a sua vida é você. Como eu prego menos Estado e mais iniciativa privada, eu acho que o Estado não tem nada que ter trator e gradear a terra de ninguém, não. Sim. Ele tem que favorecer a pessoa que faz. Agora, há uma incoerência muito grande. Agora eu estava falando, precisamos se aprofundar, que eu vi isso agora vindo para sobre o governo proibir tudo quanto é tipo de fogo e tal. Quem paga é o homem do campo. E os lixos da cidade que queimam 24 horas aí? Como é que vai fazer? Porque você pode passar em qualquer cidade, inclusive em Rio Branco, aquele lixão que tem lá indo para a Transacriana, lá agora ele ficou só para aquelas limpezas de entulhos e tal, né? Porque o lixo vai lá para a BR. Mas só que lá, não sei porquê, pega fogo e não apaga nunca, é um fogo eterno. E aí quando você chega no verão, que eu falei que a umidade está aí em 30%, 40%, às vezes cai para 20% e não tem vento, e quando o vento vem é do sul, e aí traz a fumaça da Bolívia, da Rondônia, do Mato Grosso para cá, ela para aqui. E aí qualquer foguinho que tiver aqui de cisco, de lixo, ou seja lá do que for, ele vai incorporar aquela fumaça e vai nos fazer mal. Então, já que o homem do campo não pode usar o fogo, e eu acho que o homem do campo deve usar o fogo sim, mas na época certa, a gente que é do campo, a gente sabe, depois que choveu, em setembro, que o tempo mudou, parou de vir as frentes frias, que já choveu, você pode tacar fogo no que quiser e que o tempo não fica mais enfumaçado, né? Então, no caso, o fogo é ruim, o produtor rural já sabe que o fogo é ruim, aquela terra que queimou muito, depois você tem que adubar, igual você falou, atrás de leguminosa. Graças a Deus o Acre é abençoado nisso também, que tem as leguminosas nativas aí que nascem, mas todo homem do campo sabe que o fogo é prejudicial. Usa quando necessário, no último caso, e também, você é biólogo, há quem defenda também um foguinho de vez em quando, que mata os vermífugos, os vermes, mata as doenças do gado, Mosquito da dengue. Mata o mosquito da dengue, mata os insetos que vão atacar a agricultura. Então, mas eu acho que isso tem que partir de um diálogo, conversar com os cientistas, ouvir o homem do campo, que ele tem, porque o homem mais sábio é o homem do campo. É o que tem a experiência, né? Todas as profissões que existem, todas, médico, enfermeiro, agrônomo, elas surgiram devido à necessidade, à demanda do que a sociedade demandava, né? Então começou a ter muito doente, precisou ter um médico. Precisou adubar as terras e melhorar a terra, apareceu o agrônomo. O gado ficou doente, os cachorros, o gado, apareceu o veterinário. Mas eles não podem andar muito, a parte acadêmica não pode andar muito distante da realidade. É como você falou, a Emater não tem agrônomo, não tem técnico? Tem. Então como é que vai querer gradear a terra em fevereiro e março? Como a gente já viu? Como é que vai querer jogar semente de capim em maio, em junho, quando está parando de chover? Então não tem como nascer, né? A realidade. Muito verdade. Distante. Fernando, vamos conversar um pouquinho sobre nossa Rio Branco. Afinal, você é pré-candidato a prefeito de Rio Branco e a gente está vivendo uns momentos interessantes aqui em Rio Branco. As correntes políticas estão se acomodando, os acordos estão sendo feitos, o desenho geopolítico dessas eleições para prefeito está se consolidando no estado inteiro. E nós estamos aqui, firme, com a candidatura independente, dialogando com outros partidos. O desafio de reconstruir Rio Branco é muito grande. A gente anda nessa periferia, a gente vê a situação de calamidade absoluta que a nossa cidade está. Ou seja, temos duas batalhas grandes pela frente. Uma, primeiro, para vencer a eleição, e a outra para governar essa cidade na situação que está. Como é que você está se sentindo diante desse desafio? Por onde você tem andado? Como é que tem sido a receptividade da tua pré-candidatura? O que é que tu escuta dos teus amigos? Como é a questão de incentivo? Muita gente ainda continua mandando você desistir, não entrar nessa. Como é que está hoje o clima da tua pré-candidatura? Por onde você anda? Ô Pedro, na verdade, no começo, aqueles amigos mais próximos, até familiares, aconselharam, desiste. Realmente não é uma coisa fácil, é uma coisa complexa, como você disse. A nossa cidade praticamente precisa ser reconstruída todo tempo, mas hoje já aceitaram melhor a ideia e eu estou feliz. Aonde eu ando, onde eu passo, saio pelo comércio, por aí, apesar de estar fechado,
mas tomando todos os cuidados, as pessoas já conhecem a gente como candidato, dão ideias, se solidarizam, falam que vão apoiar. Está muito bom. E também, como eu sempre tenho muita responsabilidade, eu tenho estudado muito sobre cidades. Como as cidades nasceram, por que cresceram assim, por que o trabalhador ficou longe do lugar de trabalho, a mobilidade urbana, quando apareceu o carro, as ruas foram feitas para cada um andar num carro, depois apareceu os transportes coletivos, o porquê do saneamento. A Rio Branco não foi uma cidade planejada. Rio Branco foi feito seguindo as estradas de seringa, os caminhos que tinha na mata, né? Então é uma coisa muito complexa. Pegando as lombadas, como diz os madeiros, né? Muito complexo. Eu estou colocando aí meu nome à disposição, né, como pré-candidato do PSL. Agora fui escolhido como único pré-candidato, então praticamente é certo que no momento certo registraremos aí uma chapa a concorrer. E a gente tem muita vontade sabemos que o nosso país atravessa uma crise. Ontem mesmo conversávamos aqui com o pré-candidato Eduardo, né, que foi projetista da Associação dos Prefeitos. Falei para ele, Eduardo, já vamos fazendo projeto hoje, ele nem é candidato ainda, mas já vamos fazendo os projetos para não perder tempo, porque no primeiro ano a gente vai ver a lei orçamentária, que a gente vai ter que cumprir o que esse governo que está vai fazer, mas... E aí vamos fazendo as prioridades, elegendo. O orçamento não será seu no primeiro ano, né? O orçamento é definido esse ano para o ano que vem. Definido o ano que vem. E ele é bastante apertado. Então, eu pretendo fazer coisas grandes em Rio Branco. Pensar em melhorar muito a vida das pessoas. Principalmente na parte, o que eu mais tenho ouvido reclamações aí, somente nos bairros, é sobre pavimentação. As ruas que foram feitas estão todas acabadas. A prefeitura atual tem trabalhado bacana, arrumado algumas ruas, mas é com aquele pouco orçamento que tem. Eu quero ir atrás de crédito, fazer convênios, ir aonde for, me cercar de bons técnicos, bons projetistas, bons projetos, ir à nossa bancada federal, fazer convênios, enfim, levantar crédito, porque eu como gestor, Pedro, você também sabe, se eu for fazer um financiamento para construir uma casa, daqui 3, 4, 5 anos, a casa não vai me dar o retorno para mim pagar. Se for uma casa para mim morar, se for para mim alugar um hotel, outra coisa. Se eu for pegar um financiamento para fazer um hotel ou um supermercado, uma lanchonete, um restaurante, então o lucro daquilo ali vai me dar dinheiro para me pagar o financiamento, certo? Então eu não tenho medo de levantar crédito para fazer estradas, ramais, ruas. Por quê? Porque isso vai gerar mais riqueza, a prefeitura vai arrecadar mais e vai ter o dinheiro para pagar no futuro. Com certeza. Então, eu só terminando de responder. Não, fica à vontade. O horário aqui é nosso livro. Eu estou muito feliz, estou com vontade, me sinto capaz, estou cercado de boas pessoas, as pessoas dando ideia mesmo, agora acreditando que a gente vai ser candidato, porque o pessoal não acreditava muito. Então, é como eu sempre tenho falado. Se a gente assim chegar lá, a gente quer fazer uma verdadeira revolução. Principalmente, além desses trabalhos todos, no pensamento de incentivo ao empreendedor. Muito bem. Como o Emerson mora na Baixada, e eu saí da Baixada, mas a Baixada não sai de mim. Eu já fui lá na casa do Emerson, viu? Eu saí da Baixada, mas a Baixada não saiu de mim. Não tem como sair. Foi onde eu vivi durante 27 anos, foi onde eu construí minha família, meus filhos, com exceção do Duran, todos são dali daquela região, com exceção do Duran e da Cindy. Então, enfim, foi ali onde eu construí meu patrimônio, onde eu trabalhei bastante. E eu, como morador dali, eu quero lhe pedir para me ajudar aqui a reivindicar do prefeito, Emerson, que seja feita uma ponte ali ligando o Aeroporto Velho ao 15. Porque fizeram tanta ponte aqui em Rio Branco, e nenhuma delas fizeram no lugar certo. O lugar mais adequado para fazer uma ponte é ali ligando o Aeroporto Velho ou o bairro Areal, com o Aeroporto Velho ligando com o 15, ou o Areal ligando com o Taquari. É o lugar onde uma ponte mais surte efeito, porque ela desafoga, concorda comigo? Concordo. Porque ela desafoga bastante, tá, o trânsito nessa região aqui do centro, por causa dessa volta enorme que as pessoas têm que dar, e fundamentalmente fica mais perto, mais fácil, né? Se aquela passarela que eu fui lhe mostrar lá, ali na frente da
da Praça do Mercado Velho tivesse sido feita no Aeroporto Velho, para passar pelo menos bicicleta, as pessoas passarem andando, teria ajudado bastante. Não tem Né? catraia, né? Pois é, não tem a catraia, exatamente. Né? Eu trabalhei minha vida toda no segundo distrito. Ainda trabalho hoje no segundo distrito. Certo. E toda vez que eu saio da minha casa, eu tenho que vir para o centro, atravessar aqui a ponte para chegar no segundo distrito. Pois Se é. tivesse uma ponte ali no Aeroporto Velho, ligando ali a 6, meu Deus do céu. Importaria cidade 80% nova, na do verdade. trajeto, né? 80%. Pedro, se a gente analisar alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, eu não levei o Fernando lá, que eu não tive tempo, mas ali no Ayrton Senna fizeram os pilares das pontes. Gastaram lá milhões e milhões de dinheiro com os pilares. Sim, Foi no tempo a do ponte está Romil. lá. Romil do Foi Orley. no tempo do Orley. Do Orley, é. No tempo do Orley. Instalar os pilares e não construíram a ponte. Não construíram. Mas realmente, se ele fizer uma ponte ali no Aeroporto Velho, a gente analisar... Dá para aproveitar aqueles tubulões ainda, mas se dá a gente para pega- aproveitar. Se a gente pegar ali, ó, o povo do Calafate, João Eduardo, aí pega ali o Universitário, que vai para o segundo distrito, anda por ali pela Sobral. Sim. Não com precisava certeza. mais vir aqui para o centro. Vai desafogar em uns 30% a 40% do trânsito de Rio Branco. Tá chegando aqui meu querido conterrâneo Juninho Damasceno, o homem do Parei da Casa, nosso pré-candidato a vereador. O Juninho tá com gás danado, não tá, Fernando? Tá demais. Aliás, ele sempre teve, viu? É? O bichinho só é pequenininho, mas ele é virado, ele dá Tem uma conta. energia fantástica, não tem? A gente sempre fala que o homem é do tamanho do sonho. E o Juninho é um cara vencedor, empreendedor, fraterno. Nunca baixou a guarda, não. Não, O Rodrigo acaba- Pinto aqui está dizendo que o nosso saudoso governador Gilmundo Pinto esteve no projeto do anel viário daqui de Rio Branco também. Sim. Tá vendo? É importante isso. Eu converso muito com o Pereira Vasconcelos, o Fernando, que vai, inclusive, contribuir conosco com algumas ideias para o teu projeto de governo. E ele coloca para nós o seguinte, que quando ele chegou em Rondônia, a primeira coisa que foi feito lá, no entorno de Porto Velho, foi isso. Eles fizeram um ramal asfaltado em todo aquele entorno da cidade para facilitar o escoamento da produção. Ou seja, tudo que se produzia ali facilmente chegava na cidade. E Rondônia, hoje, nós temos exemplo lá, que eles produzem um tambaqui com 3 quilos, lá, com 6 meses de engorda. Coisa que aqui no Acre é utopia ainda, nesse momento. Ou seja, a tecnologia andou muito na frente, as obras de Rondônia, elas estão anos-luz na frente, em termos de tecnologia, de precisão, na frente das nossas obras aqui do Acre. Como é que você vê essa situação da produção aqui no entorno de Rio Branco? Porque, como disse o Rodrigo Pinto, o Edmundo tinha esse ideal do anel viário, chegou a construir parte dele, né? Mas o sonho foi interrompido daquela forma dramática, né? Como é que você vê essa situação desse cinturão verde em torno de Rio Branco, que possa garantir uma produção mais barata para chegar na mesa dos nossos cidadãos? Bom, Pedro, para a gente falar disso, a gente tem que voltar um pouquinho na história, né? Sim. Rondônia é bem diferente, a história da colonização de Rondônia é bem distinta do que a do Acre. Rondônia não tinha borracha, então o pessoal veio de lá para ocupar, na época o governo federal incentivou a ocupação da Amazônia, tinha até um projeto Ocupar para não entregar, e dependendo da região, ela colocou como vocação. Então, aqui no Acre era pecuária, mas quando chegou aqui na pecuária, tinha o remanescente Pode falar, fica tranquilo. dos seringueiros que ficaram aqui depois que a borracha perdeu o valor e a borracha plantada começou a produzir muito mais. Então, houve esse choque aí de cultura, infelizmente, entrou a esquerda no poder e valorizou aí a borracha que já estava falida e tudo mais. Então faltou realmente esses projetos progressistas. E agora, em pleno século XXI, que eu acho que toda a população já provou isso nas urnas, que a vocação do Acre é pecuária, agricultura, borracha ninguém nem fala mais, Sim, né? sim. E o próprio Até porque não compensa, né? E o próprio seringueiro, que era o remanescente que estava aí, ele virou colonheiro, virou agricultor, virou pecuarista, médio, pequeno, grande porte. Então, agora é hora da gente correr atrás do tempo perdido, né? A agricultura, Pedro, seja ela pequena, média ou grande, ela depende da infraestrutura. Ela Sim. depende de ter asfalto, depende de ter luz. Por quê? Porque o boi ele anda, não tem estrada, mas se ele está gordo, eu quero vender ele para o frigorífico, eu levo ele até onde um caminhão pega. Ele vai andando. Então não tem tanta necessidade.
Agora a agricultura, não, a agricultura tem o tempo, o dia certo de plantar, o dia certo de colher, o dia certo de passar o veneno, o dia certo de secar, o dia certo de escoar. Então, sem estrada não tem como. Toda ela é perecível, né? Então, no município aqui, eu vejo que aqui ao entorno tem muita gente, pequeno agricultor, que planta o que a gente consome aqui, precisa plantar cada vez mais, e depende do município ou do estado, ou de ambos, para que construa ramais. Não tem jeito de falar, eu vou arrumar, eu vou pissarrar, vou não sei o quê. Não, a terra aqui, essa Tabatinga, é triste. Tem que asfaltar mesmo. Ou asfaltar, ou pôr pedra, mas tem que dar tráfego, estando chovendo, o caminhão tem que passar. Então a gente, como eu disse, como prefeito, pretende ir atrás de viabilizar recursos para asfaltar o máximo de ramais aqui em torno de Rio Branco, viabilizando, dando preferência, lógico, àqueles que já produzem. O próprio leite. O Acre não importa leite, né? Temos terras maravilhosas, o leite precisa ter uma estrada, porque o camarada tira o leite. É perecível, né? Tirou põe lá num resfriador, mas um dia ou dois tem que vir embora, porque a vaca dá leite todo dia, né? É lógico. Então, eu tenho certeza, eu acredito no povo acriano, acredito no agricultor acriano, no produtor rural. O que ele precisa é infraestrutura e que o governo não atrapalhe com essas leis absurdas aí que estão querendo cada dia mais atrapalhando a produção, né? Muito bem. Vamos falar aqui com o Juninho um pouquinho. O Emerson deu uma vagazinha aqui para a gente dar uma palhinha com o Juninho. E aí, Juninho, como é que está a correria? Como é que estão os contatos com os amigos? Como é que está a pré-campanha de vereador? Tá tudo bem. Tá muito diferente da de deputado federal? Não, eu acho que nessa pré-campanha, na verdade, é o tempo que a gente se prepara para organizar as coisas da gente para que ela não atrapalhe no momento certo da política, né? A gente esteja desprendido e como a gente trabalha com empresa, é responsável por outras pessoas também, a gente procura nesse momento ir transferindo as responsabilidades, né? As obrigações. E diferente desse ano que tem essa pandemia, que não é todo mundo que está trabalhando, está bem reduzido o número de funcionários, e é o momento, Pedro, que a gente principalmente se prepara para encampar de corpo e alma. Como é que está a adesão dos amigos? Está muito boa, é um grupo... Família toda motivada? Toda 100%. O grupo que esteve comigo na candidatura para deputado federal está todo encampado, acreditando mais ainda, motivado. E o que mais me surpreendeu, Pedro, é a aceitação 100% quanto ao partido e quanto ao candidato Fernando Zamora para prefeito. Né? Muito bom, unânime, todo mundo gostou muito, principalmente o partido, né? A diretriz do partido, isso aí, todos comungam do mesmo entendimento. Que maravilha. Fernando, governar Rio Branco é um desafio, a gente já tem conversado contigo sobre isso, né? E evidentemente que à medida em que você se aprofunda nos problemas da cidade, é que você vai tendo uma dimensão do tamanho do problema que vem pela frente, né? É um desafio muito grande. Você está motivado a descascar esse abacaxi mesmo? Mas muito motivado. Se não tivesse motivado, eu não estava aqui, né? Não está com medo do bicho não? Do tamanho do bicho não? Não tenho medo não. Não tenho medo. Eu já enfrentei grandes desafios na minha vida e se eu não me achasse preparado, com vontade, muito feliz por estar aqui, eu não estaria de forma alguma, estaria sendo covarde para com o povo de Rio Branco, né, Pedro? Sim, com certeza. Eu vou pedir aqui ao Opoc para abrir o plano, para fazer algumas considerações, estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero fazer algumas considerações que eu julgo importantes. Pedro, só para te interromper um pouco, não, à vontade. Acabei de ver agora, saiu o resultado, 82 casos só hoje confirmados em Rio Branco. Então, realmente, essas 2 semanas é o pico mesmo. Né? É muito preocupante. E principalmente, Fernando, porque tinha mais de 1.000 exames represados, né? E agora com esse robozinho que o governador arrumou aí, está podendo testar 200 pessoas por dia. Então, o número realmente, né, Júnior, realmente vai dar uma... Né, quando testar todo esse pessoal que estava represado aí, nós vamos ter um número aí muito parecido com o verdadeiro, porque o que tem de gente que vai lá para testar e não consegue e volta, também não é muita gente. Muitos estavam e nem sabia, né? Estou vendo aqui o Manel Kumaru, presidente da FETAC, meu amigo, viu? Coisa boa. É um homem que também é comprometido, a gente se dá muito bem, um abração, Manuel.
ele é uma pessoa comprometida mesmo com o pequeno produtor. Você estava falando aqui do cinturão aqui em Rio Branco. O Mané é uma pessoa muito coerente e faz um bom trabalho, e a gente, se chegar à prefeitura, vai precisar muito dele para ele Abraço, Manuel. nos mostrar aí o lugar, o que o povo precisa para Claro. produzir mais. Um Temos abraço, Manuel. é como você sempre diz, né, Fernando? Temos que conversar com o povo. Mas vamos lá. Está rolando uma enquete no site Acre Hoje. Essa enquete pergunta o seguinte: se você, aliás, nessa eleição de 2020, você prefere votar num político tradicional para prefeito ou em um candidato que vem de fora da política? Hoje eu olhei, perto de 800 pessoas tinham votado, 90%, Fernando, dizem que querem votar numa pessoa que vem de fora da política. Esse número, Eu também ele quero. tem que ser considerado. Nós queremos, né? Esse número tem que ser considerado pelo seguinte aspecto, Juninho, porque esse número mostra que as pessoas estão convencidas de que com os políticos que estão aí não dá para resolver os problemas. E outra coisa, É uma verdade latente isso aí. Pedro, outra coisa À interessante vontade. que eu tenho acompanhado desde o início essa votação, que desde 50, 100, 150, 200, o número não está oscilando em percentual. Quando Você oscila nota para que cima, né? sempre, exatamente. 91, 92, aí volta para 90. 94, 95, aí volta para 90, mas não está saindo disso. Pois é é. sinal que realmente acima é um dos desejo. 90%, Fernando. É Entendeu? sinal que é um desejo do povo. Isso, exatamente. Isso é um sinal claro de que o povo do Acre, o povo de Rio Branco, está consciente de que com essas pessoas que estão governando o Acre aí há meio século, não dá para resolver o problema. O Acre, Rio Branco em particular, tá, precisa de um novo modelo de gestão, precisa de um novo horizonte, uma nova forma de fazer política. E o PSL oferece essa oportunidade ao povo acreano. Nós estamos trazendo para ser candidato a prefeito de Rio Branco o Fernando Zamora, que vem de fora da política, mas que tem uma capacidade de gestão comprovada. Qual era o pressuposto básico que a gente dizia sempre aqui, desde 2018? Desde que acabou as eleições de 2018, a gente sempre repetia aqui. Qual é o pressuposto básico para disputar uma eleição pelo PSL? Primeiro, ser ficha limpa. Não ter nenhum tipo de problema com a justiça. Segundo, ter capacidade de gestão comprovada. Não era isso que a gente dizia sempre aqui, Emerson? Tendo esses dois pré-requisitos, Juninho, a gente poderia começar a conversar. Com certeza. Né? Então, graças a Deus, mas eu sempre dizia, mas o nosso objetivo é trazer alguém que vem de fora da política. Tá? Nós não estamos aqui querendo criminalizar os políticos tradicionais. Não, não é isso. É porque os políticos tradicionais já diz, a palavra já diz tudo. É uma tradição. São vai seguindo tradicionais, vêm de muito tempo. O modus operandi deles é conhecido, Fernando. É conhecido, todo mundo sabe o que é que eles vão fazer. Se não mudou até agora em meio século, vai mudar agora por quê? Por que vai mudar agora? O que vai acontecer de extraordinário para subitamente essas pessoas mudarem de direção? Se quer algo diferente, Tá. faça diferente. Nós não estamos discutindo pessoas. Aqui nós não nominamos nada. Tá? Não discutimos pessoas, discutimos modelos, discutimos prognósticos. Com essas pessoas não dá mais. Então eu peço a você mais uma vez, dê uma chance ao PSL. O PSL é a bola da vez. Dê uma chance ao nosso partido. Dê uma chance ao PSL para que ele governe as prefeituras por onde nós vamos disputar. Seja em Manso Lima, seja em Cruzeiro do Sul, seja em Tarauacá, seja em Feijó, Serra seja em Madeira. Sena, seja aqui em Rio Branco, seja em Porto Acre, seja em Senador Guilmar, seja em Plácio de Castro, em Acrelândia, em Eptaçolândia e Brasileia. Qualquer lugar desses lugares onde estamos disputando as eleições, dê uma chance ao PSL. E nós temos bons nomes em todos os E, lugares. graças a Deus, Fernando. Bons Graças nomes. a Deus. Todos os nomes que nós temos lançados, Fernando, são nomes dos quais nós não nos envergonhamos, Juninho. Com certeza. Isso é que deixa a gente feliz. É você poder mostrar para a sociedade que nós temos pessoas, ficha limpa, capazes, prontas para fazer uma boa gestão. Pessoas com consciência. Graças a Deus aqui em Rio Branco, nós temos um candidato a prefeito, Pré-candidato. um pré-candidato a prefeito, mas vai ser candidato, se Deus quiser. Não vai demorar não.
está definido, e aqui o prego está batido e a ponta está virada. Não dobra mais não, um dia dobra mais não. Nós temos um pré-candidato aqui, que graças a Deus, pelo seu passado, pela sua idoneidade, dá a certeza a todos os rio-branquenses de uma gestão moderna, eficiente, enxuta, aquela de menos politicagem e mais gestão, que é o que o Rio Branco precisa, que é o que a Taçolândia precisa, é o que Brasília precisa e os demais municípios. É menos política, Juninho, menos politicagem e mais gestão. Nós precisamos de gestores eficientes, porque o dinheiro público, quando não está assumindo no ralo da corrupção, pode estar assumindo também no ralo da incompetência, Fernando. Com certeza. Sendo desperdiçado. Com certeza. Não é? E nós precisamos mudar isso. Então, eu peço a você, dê uma chance ao PSL. Dê uma chance ao PSL. O PSL é a bola da vez. Eu tenho certeza que você jamais se arrependerá de dar uma chance ao PSL. Porque a nossa política aqui é a política do ideal. Tá? O Fernando Zamora não está aqui atrás de um salário de prefeito. Essa é a grande diferença. O Fernando Zamora não está aqui atrás de um salário de prefeito. O Juninho não está aqui atrás de um salário de vereador. Porque ele tem a empresa dele, ele tem como sobreviver. O Fernando tem os negócios dele, tem como sobreviver, não precisa de um salário de prefeito para sobreviver, não. Nós estamos aqui no PSL nos dedicando a uma causa chamada Brasil. Queremos consertar os nossos municípios, consertar o nosso estado e ajudar a consertar o Brasil, com ideias, com exemplo, fazendo a coisa certa. Então, eu peço a você, confie na gente, dê uma chance para nós, tá? Dê uma chance ao PSL. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Alguma consideração, meu prefeito? Só que a notícia que eu acabei de ver aqui, que aumentou 80 casos, a gente começou a falar no começo, né, que essas 2 semanas vai explodir. Vamos ser bastante solidários, ajudar as pessoas, porque o governo não está preparado, nem a prefeitura, para receber esses doentes. As pessoas vão sofrer, nós vamos sofrer, nós somos pessoas, né? Sim. Agora a gente já começa a ter parentes, amigos. Juninho está aí com o genro e a filha doente, graças a Deus já estão sarando. Muita gente vai sarar, vamos passar isso aí e vamos sair disso mais fortes, mais solidários, mais humanizados. Agora, mandar um abraço a todos os pré-candidatos aqui do PSL. A Rila está mandando um abraço aqui em nome dela. Um abraço, Rila. Abraçar a todos aqui e desejar que todos tenham um final de semana. E como eu disse, homenagear o trabalhador e abraçar aqui essa população de Rio Branco, que vai precisar de muita solidariedade nesses dias difíceis que vamos passar essa semana que vai entrar. Alguma consideração, Juninho? Só reforçar as palavras do Fernando, Pedro, e é um momento que não é tanto de criticar, né? É um momento que a gente precisa nos fortalecer. O que quer melhorar, podemos melhorar para frente, mas esse momento é de olhar o vizinho, o amigo, o próximo que está passando necessidade de saúde e de comida, né? Então é um momento que a gente precisa dividir um pouquinho o que a gente tem em casa com o irmão que está necessitado ao lado. Claro. Posso mandar um abraço aí para até 10, meu Áurea Sueli, uma grande advogada, funcionária pública, que está se recuperando de uma fratura no pé. Um grande abraço. Maravilha. Eu quero só encerrar essa live fazendo um apelo aos nossos governantes, do nosso presidente da República, nossos governadores, nossos prefeitos, em todos os municípios do Brasil. O momento é de união de todas as forças, as suas forças públicas, as pessoas, através das empresas, pessoa física. O momento é de união e de solidariedade. Tá? A gente está vendo aí, Fernando, com muita tristeza, Juninho, esse embate permanente, tá, da grande mídia com o presidente, governadores se degladiando com o presidente, sabe? Eu vi até um flyer interessante de um cara dizendo que os governadores tinham todo o direito de mandar, os prefeitos também, o STF mandava em todo mundo e o presidente não mandaria em nada, mas se morresse alguém a culpa era do presidente. Então esse tipo de conflito não leva a nada nesse momento. Com certeza. Concorda, Fernando? Plenamente. Esse tipo de conflito não leva a nada nesse momento. Então,
Vamos serenar os Vamos ânimos. deixar esse assunto para a próxima live, que eu quero até me posicionar quanto a isso. Sim, Os com poderes, certeza. a democracia, a independência e o equilíbrio dos poderes, mas sem nenhum poder querer entrar Na mandar- seara do outro, Pelo né? amor de Deus, né? O que Com a gente tem certeza. visto esses dias aí é triste, Tem né? uma para a próxima sexta-feira. Hã? Tem uma para a próxima sexta-feira. Tem um assunto É. a próxima sexta-feira. Muito bem. Mandar um abraço também pro Clécio, lá da Fazenda Paudalho, que está aqui assistindo. Meu amigo, funcionário lá. Que coisa boa. Grande profissional. Um abraço, Clécio. Toda sexta-feira, gente, nós temos nossa live às 3 da tarde. É só você ficar ligado, tá? Esse canal aqui é um canal independente, é nosso. É para divulgar o nosso trabalho, nossas ideias e interagir com vocês, como a gente está fazendo aqui. Pedro, eu queria só ô, meu, à um vontade. minutinho. Eu queria aproveitar esse momento para desejar um feliz aniversário para o meu pai. Amanhã ele completa Ô, rapaz. 80 anos de idade. Que né, maravilha. Um E a abraço, gente- seu Zé Simão. Um A gente abraço. tinha programado uma grande festa para ele de 80 anos, devido a essa pandemia. Aí não dá. A gente abriu mão. Aí não dá. Um grande homem, viu? É, E com vamos certeza. fazer um aniversário, como que diz? Via redes, né? Virtual. Virtual. Vamos acender um bolo virtual. Lá em Ta- vamos comemorar. Lá em Tarauacá, um abraço, seu Zé. Parabéns, pai. Um abraço. Lá em Tarauacá, conhecido como Zé Simão. Lá ninguém fala em Damasceno, né? O Zé Simão, né? Grande homem. Irmão do saudoso seu Natávio Cavalcante, que nos deixou tragicamente também e nos dá muita saudade. Então, gente, é isso aí. Fazemos esse apelo aqui no final da live. A gente falou de política, porque nós somos um partido político, a gente é obrigado a falar, né? Mas a nossa solidariedade é muito grande, as famílias que já estão enlutadas porque perderam seus entes queridos. Encerrou? E estamos pedindo a você união de todos nós por uma Rio Branco melhor, por um Acre melhor, por um Brasil melhor. Sexta-feira a gente volta às 3 da tarde, se Deus quiser, ir lá de querer. A todos a continuação de uma tarde feliz e até lá, se Deus quiser. Não vamos se abraçar, não, só assim. Ó.